Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Neste tutorial vamos ver como gerar um Excel com itens selecionados de uma lista. Eu não vou gerar ou exportar um Excel de toda a lista, somente dos itens selecionados. Portanto, só lembrando, caso queira baixar o código-fonte, pode ser baixado através do link disponível abaixo do vídeo. O exemplo que vamos implementar é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho o PDF, eu quero gerar o PDF do item 5, podemos ver que aqui temos o nome César, e aqui eu tenho do item 25, portanto é o item 5 e o 25. E eu vou gerar aqui o Excel específico. Clicando nele, portanto eu vou gerar aqui o Excel. Vou abrir ele. Abrindo o Excel, podemos ver que foi gerado a planilha com o item 5 e o 25. Ó, podemos ver, ó, item 5 e o 25. Se voltarmos aqui na nossa lista, ó, foi selecionado o item 5 e o 25. São estes os itens que eu solicitei para ele gerar o Excel. Vamos fazer, então, este exemplo agora. Para implementar, eu vou utilizar o exemplo já criado no tutorial anterior, que havia criado, que seria como gerar planilhas em Excel com PHP e registros do MySQL. Portanto, você pode acessar este link, esse endereço aqui para acessar este vídeo. Eu vou pegar o que já foi criado nesta aula aqui. Naquela aula, vimos criado esses arquivos, inclusive tem um banco de dados. Primeira coisa, eu vou importar o banco de dados. Então, o banco de dados se chama Celc. E agora vou importar os dados que eu já havia disponibilizado no tutorial anterior. Vou pegar aqui, abrir e vou pronto. Portanto, já foi criada a tabela. Agora eu vou voltar aqui, abrir o listar. Então, isso aqui havíamos criado nesta aula daqui, ok? Caso você queira ver como foi criado, é só acessar este endereço e vai ter esse tutorial. Portanto, agora vamos fazer com que aqui tenha uma coluna onde eu possa selecionar os itens. Portanto, eu vou abrir aqui o listar, vou abrir o listar contato. Está aberto aqui o listar contato. Primeira coisa aqui, eu vou criar um botão. Então, temos aqui o que gera planilha. Então, eu vou criar agora um novo. Vou colocar aqui input type igual a submit. Vou colocar value, o valor que vai aparecer em cima do botão, que é Excel específico, porque ele vai gerar os itens selecionados, ou Excel itens selecionados. E vou utilizar agora essa classe aqui do Bootstrap para podermos estilizar o botão. Vamos ver como ficou. Está aqui, ó, Excel específico. Agora vamos criar aqui os campos para mim poder selecionar. Primeira coisa, vou criar uma coluna aqui. E essa coluna vai ser chamada PDF. Você pode selecionar conforme for mais interessante o nome. Vamos ver. Então, criou aqui a coluna PDF. Agora que já foi criada a coluna PDF, eu vou criar aqui uma variável. Vou abrir o PHP e vou finalizar o PHP e vou criar aqui uma variável ID. E essa variável ID vai receber o ID da determinada mensagem. Agora eu posso copiar esse TD, colar o TD, fazer isso daqui. Então, por enquanto, eu tenho o seguinte, se formos ver,
aqui o PDF, ele listou, por enquanto ele está imprimindo só o ID, porque eu não alterei, somente coloquei para ele imprimir o ID para ser mais fácil. Agora, vou deixar esse PHP mesmo, vou deixar ele, e aqui no eco eu vou agora criar um botão, então eu vou colocar input, type, tipo, e esse botão, esse campo vai ser do tipo rádio, vou atribuir um nome, então esse campo vai ter o nome, o seguinte nome, MSG contato, e ele já vai receber o ID que estiver dentro desta variável ID. Isso é só para diferenciar o nome dele. E o valor eu vou colocar aqui como value, não precisa, mas eu vou colocar como valor 1, só para qualquer coisa já termos ele aqui. Vamos ver agora como ficou. Salvar. Eu vou vir aqui atualizar. Está aqui, ó, PDF. Eu posso selecionar quantos itens eu quiser. Isto porque eu atribuí um nome diferente para cada campo. Então, aqui, cada vez que ele passar por aqui pelo while, esse name vai ter MSG contato e mais a variável ID. Como eu estou colocando um campo, eu preciso criar agora um formulário, senão como que vai funcionar o meu botão sem formulário? Aqui depois do man, eu vou criar um form. Vou abrir form, vou atribuir um método para me enviar os dados de uma página para outra. O método será o método post. E aqui vou selecionar action, para onde que ele vai enviar. Ele vai enviar para a página chamada gerar planilha específica. .php e vou já fechar esse form. Mas antes disso, eu vou identar aqui o código aqui e vou fechar agora o form aqui embaixo. Eu fechei o form porque podemos ver, ó, ele vai fechar na mesma coluna aqui. Agora eu vou criar esse arquivo aqui, gerar planilha. Criar um novo, salvar como, e vou salvar ele com extensão PHP. Está aqui. Esse aqui no gerar planilha, aqui, eu vou copiar já um cabeçalho pronto. Copiei um cabeçalho pronto e colei aqui. Só vou fechar agora aqui o body. E aqui vou fechar o HTML. Ok. Agora somente eu vou ler as informações que ele vai trazer. Então eu vou colocar aqui, vou colocar um for each. Vou utilizar então for each. Mas isso eu preciso, para poder utilizar, eu preciso abrir o PHP. Vou abrir o PHP. E aqui já vou finalizar o PHP. For each. Vou utilizar o cifrão underline post, porque eu estou enviando através do post. E agora eu vou receber o nome do campo. Qual que é o nome do campo que eu atribuí? Foi aqui, eu atribuí MSG contato. Eu vou copiar o nome dele, vou colocar aqui o nome do campo, e vou colocar aqui as cifrão ID, enquanto ele for vai receber o cifrão. Isto quer dizer que eu vou ler o ID que está sendo passado aqui. Ó. Estou lendo este ID aqui, o nome do campo e o ID. Eu vou colocar só um eco ao invés de imprimir a tabela. Então, eu vou colocar ID do item. Cifrão ID, porque o ID que eu estou enviando lá.
Vou colocar aqui um BR para quebrar a linha. E vou colocar aqui ponto e vírgula. Ok, só isso, só para podermos ver o resultado. Vamos ver então, vou atualizar, vou escolher 1 e o 25. Vou gerar Excel específico. Ó, podemos ver, ó, 1 e 25, portanto ele leu o ID. Ó. Aqui eu estou lendo, ó, o ID, e o ID é esse ID aqui, certo? 1 e 25. Será que é esses dois que eu escolhi? 1 e o 25. Ok, podemos ver que estamos enviando as informações de uma página para outra. Agora só precisamos gerar o Excel. Para gerar esse Excel, eu vou pegar o modelo já antigo, aqui gerar planilha, e vou copiar as propriedades que já foram definidas anteriormente. Vou copiar aqui, vou colar aqui antes do for each, colei. Aqui está o cabeçalho, certo? Depois eu tenho aqui o select. Eu vou copiar todo esse select aqui, eu vou adaptar para o nosso caso. E esse select vai estar aqui dentro. Ok? Então, esse ID que eu estava imprimindo, eu já vou comentar. Eu vou colocar aqui, selecione todos os dados situados na tabela mensagens contatos. Eu vou colocar aqui, onde a coluna ID, então, esta coluna aqui, o ID, esse ID, seja igual ao ID que está vindo na variável, esse mesmo ID. Esse aqui que refere-se a esse ID aqui. Esse ID, ok? Então, vou colocar cifrão ID. Aqui ele vai selecionar, normal, sem problemas. E aqui ele vai criar o while. Só vou colocar limit, que vou limitar a 1. Limit 1. Aqui ele vai ler normal, como já fizemos no tutorial anterior, que seria nesse tutorial aqui. Não vou precisar alterar nada. Agora, somente eu vou pegar as configurações do cabeçalho. E aqui vou pegar já o exit. Colei aqui, certo? Vamos ver agora o resultado, se ele já vai gerar para nós a planilha. Vou voltar aqui, atualizar, e vou escolher o item 5 e 25. Após ter selecionado o item 5 e o 25, eu vou clicar em Excel específico. Podemos ver que ele já gerou o Excel. Vamos ver se ele gerou ok. Vou abrir agora ele. E podemos ver que ele gerou o Excel 5 e o ID 5 e o 25. São os dois itens selecionados. Ó. 5, ID 5, 5, 25 e o 25. Ok? Agora, se eu selecionar, ó, só deixar o 1, não vou gerar o 1. Vou aqui. Então, aqui já está aqui o nosso Excel. Vou abrir ele. E podemos ver aqui, ó, 5, 6, 5, 6, 25, 26, 25, 26. Ok, só não gerou 1 porque eu não havia selecionado. Portanto, fizemos aqui um item interessante, legal, onde eu posso gerar o relatório conforme os itens que eu selecionei. Portanto, o objetivo que era fazer com que o usuário pudesse selecionar os itens para gerar o Excel, fizemos, então já itens selecionados, fizemos. Só lembrando, caso queira baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula, pode ser baixado através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no canal para receber mais tutoriais. E no próximo tutorial vamos ver como corrigir o problema do AMP Server. Recebi várias mensagens na qual estão tendo problema com o arquivo DLL. Então, estão havendo o problema com um arquivo DLL. No próximo tutorial, eu vou apresentar como corrigir este erro. Portanto, aguardo você no próximo tutorial.